Sejam bem-vindos aí ao nosso canal aqui do YouTube, a gente que tá iniciando aí com um canal para jovem advocacia, para advocacia previdenciária. Então, deixa eu dar uma boa noite aqui pra galera que tá no YouTube, boa noite pro pessoal que tá aqui no Instagram. Quem quiser ir pro YouTube, só ir lá no Jovem Advogado Previdenciarista, tá? No meu novo canal no YouTube só para jovens advogados. Então, hoje a gente vai conversar sobre como começar na advocacia previdenciária, né? Sobre o que fazer para começar na advocacia previdenciária. Eu não sei se está rolando vídeo aqui no YouTube, porque faz muito tempo que eu não faço vídeos no YouTube, mas enfim, bora lá conversar então, galera. Sejam bem-vindos, então, ao bate-papo sobre direito previdenciário, sobre o início da advocacia previdenciária. É um prazer estar aqui com vocês, que fazia muito tempo que eu não vinha, né? Fazia muito tempo que eu não vinha conversar aqui no Instagram, nem no YouTube. Então, olá, galera, olá, sejam bem-vindos. Que coisa boa estar com vocês aqui. Eu confesso que eu tava com saudade de conversar, de trocar uma ideia, de, sei lá, bater um papo sobre o que a gente mais gosta e trocar experiência, que eu acho que é o que mais a gente quer, né? A gente quer crescer e a gente quer crescer se espelhando em pessoas que deram certo, se espelhando em pessoas que realmente estão fazendo a coisa certa. Boa noite, doutora Mary de Souza, seja bem-vinda. Então, gente, eu sempre começo falando o seguinte: todas as minhas lives, todas as minhas aulas, tudo que eu faço na vida, eu sempre falo essa frase, que uma meta sem um plano é apenas um desejo. Então, essa frase é de Anthony de Saint-Exupéry, não sei como é que se fala esse nome, mas se vocês colocarem essa frase no Google, vai aparecer lá. Uma meta sem um plano é apenas um desejo. E, gente, é algo tão óbvio, sabe? É algo tão... é óbvio que se a gente não tiver um planejamento pra gente chegar onde a gente quer, a gente vai acabar não chegando, né? Essa é a realidade. Então, eu resolvi voltar às lives, voltar a falar com o jovem advogado, porque muitos jovens advogados, muita galera que tá aqui no Instagram me pede. Então, vocês sabem que eu tô com um filhinho novo, ele vai fazer 2 meses agora, é sábado. Mas eu decidi, então, voltar a falar com vocês, porque eu cresci muito nessa pandemia, eu cresci muito nesse ano que eu fiquei fora das redes sociais, sobretudo na internet, na advocacia online. Então, eu acho que a gente pode trocar muita ideia para crescimento na advocacia dentro de vários nichos, aí, várias coisas que eu descobri na internet. Então, vamos começar. Eu vou passar slides aqui, tá? No YouTube, mas eu não sei se tá rolando aqui no YouTube, porque não tá aparecendo nada aqui pra mim. Eu sou um zero à esquerda aqui no YouTube, mas vamos lá. Bora lá, galera. Então, vamos conversar sobre análise inicial de perfil. O que eu falo sobre a análise inicial de perfil de jovem advogado? Eu sempre pergunto o seguinte: quando vocês fizeram a escolha de fazer o curso de direito, qual que era a sua meta? Qual que era o seu objetivo no direito? Coloca aí pra mim, pensa aí, quando vocês resolveram fazer direito, o que vocês pensaram naquela época? Assim, nossa, eu vou fazer direito porque eu quero ser rico, sei lá, porque eu quero ganhar dinheiro. Eu vejo todos os advogados que estão atuando bem, de carrão, parará. Enfim, então, qual que era, naquele momento que vocês começaram lá no vestibular ainda escolher os cursos para fazer, qual que era a meta de vocês no direito? Né? Por que vocês escolheram direito? Isso é importante a gente conversar, porque às vezes a gente faz todo o curso e esquece da essência, esquece do porquê que a gente tá ali, né? Vai passando prova, passando perrengue, passando um monte de coisa e a gente acaba assim, meu Deus, por que eu fiz direito? Qual foi o motivo de fazer direito, né? Eu acho que eu vou fixar aqui o tema da live, né? Que é como iniciar na advocacia previdenciária.
na advocacia previdenciária. E galera, vão mandando aí aviõezinhos pra quem vocês conhecem, né, do direito previdenciário, pra gente conversar mais um pouquinho aí sobre esse início. Então, lá no início, por que vocês escolheram o direito? Olá, doutor Tarsis, tudo bom? Seja bem-vindo. Deixa eu dar um oi aqui pra galera. Deixa eu ver quem é que entrou. Entrou uma galera aqui. Que bacana. Olá, doutora Silvana, tudo bom? Seja bem-vinda, Bruna, Maurício, João, Danila, a Dani, tudo bom? Gente, então assim, hoje eu vou conversar sobre justamente o porquê que vocês fizeram direito. Que na real, se a gente não se liga em por que eu estou aqui, por que eu fiz direito, pra que eu fiz direito, a gente não consegue construir uma história, né, uma carreira jurídica, uma carreira dentro da advocacia. A realidade é que a gente precisa ter ciência e consciência do que a gente está fazendo. Senão a gente vai acabar sempre trabalhando, vai indo conforme a carroça anda, enfim, conforme vai vivendo, e a gente acaba não tendo uma meta, um objetivo, algo que chame a atenção, que brilhe os olhos, que nos faça feliz enquanto advogados, né? Então, o Dr. Tarsis, ele é procurador federal, né? Ele foi para a área do concurso, e talvez vocês também, né, devem pensar por que eu estou fazendo direito, ou por que eu fiz direito. Será que eu fiz direito para fazer concurso, ou será que eu fiz direito para advogar? E isso, gente, vocês vão só descobrir quando vocês atuarem. Não tem como descobrir antes, a gente tem que atuar, a gente tem que fazer. Então, quando vocês fazem o curso de Direito, simplesmente vocês precisam fazer a prova da OAB. Né? Muita gente me fala assim, Glaucia, eu não quero advogar, porque eu acho que não é pra mim. Mas, gente, eu também achava que não era pra mim, né? Porque talvez a gente tenha aquela crença, aquela coisa que, será que eu vou passar na OAB? Então, assim, vamos começar com calma, que hoje a conversa, o bate-papo vai ser sobre isso, sobre como iniciar na advocacia previdenciária. Mas para vocês entenderem, para vocês começarem em qualquer local, qualquer trabalho, qualquer área, vocês precisam se conhecer. Se vocês não se conhecerem, vocês não vão conseguir ter êxito, vocês não vão conseguir ser felizes trabalhando em qualquer área que vocês escolherem, né? Então, a gente precisa primeiro gostar daquilo que está fazendo. Primeiro, saber se eu quero ser advogado, eu quero ser concursado, eu quero ser da área previdenciária. Então, como é que eu sei que eu quero ser da área previdenciária? Será que a área previdenciária é boa? Será que ela dá dinheiro? Será que ela dá um retorno financeiro legal? Isso é bacana, porque eu trouxe aqui algumas coisas para falar para vocês, e quem quiser pegar um papel e uma caneta aí pra gente trocar essa ideia, é interessante vocês entenderem o seguinte: quem são vocês hoje? Quem é você hoje? Né? Quando me perguntam, Glaucia, quem que tu é? E a gente pensa, hoje, por exemplo, eu sou mãe, hoje eu sou advogada, hoje eu sou esposa. Então, assim, são várias coisas que a gente é, né? Mas, em primeiro lugar, vocês colocam o que na vida de vocês? É a profissão, é a parte pessoal, né? É ser mãe, ser pai, ser... enfim, a gente precisa se conhecer primeiro, a gente precisa definir quem somos nós. Se a gente não define quem somos nós, a gente não consegue achar o objetivo da advocacia. Isso quando eu descobri, quando eu fiz essa autoanálise, foi quando eu pensei, nossa, realmente é o que eu quero fazer. Eu quero fazer direito previdenciário, atuar em direito previdenciário, porque eu consigo ajudar muitas pessoas, porque eu consigo me realizar, porque eu consigo, quando vem um acórdão lá com dar provimento, a gente fica, uau, que maravilha, que coisa maravilhosa. Então a gente tem que entender o que a gente gosta, né? Então qual que é o objetivo de vocês? E isso a gente precisa fazer essa autoanálise, né? O que vocês mais gostam de estudar? E isso é uma pergunta que eu não gostava muito de estudar, eu sempre fui muito estudiosa, porque eu não sou aquelas pessoas mega inteligentes, eu tive que me esforçar muito pra conseguir chegar onde eu quis, assim, passar na OAB, enfim. Então, quando
eu me perguntei o que eu gostava de fazer, eu não sabia. Simplesmente eu não sabia. Eu me formei, a gente faz todos os 5 anos de faculdade, às vezes até mais. Eu fiquei 5 anos na faculdade. E quando eu me formei, gente, eu simplesmente, de verdade, não sabia se eu queria concurso, se eu queria advogar. Tanto que eu fiz cursinho para delegada. Eu fiz cursinho para ser delegada de polícia civil, fiz cursinho para ser delegada federal, fiz cursinho para vários concursos. Então, quando a gente não sabe o que a gente quer, a gente acaba fazendo várias coisas até se achar. Até, bom, agora eu gosto disso aqui. Boa noite, doutora Vanessa, tudo bom? Seja bem-vinda. Olá, Ricardo, tudo bom? Então, gente, a questão toda é, primeiro, como iniciar na advocacia previdenciária? Se conhecendo. Senão vocês não vão conseguir iniciar na advocacia previdenciária. Então, o que vocês gostam de estudar? Depois eu vou falar mais sobre nichos, subnichos aqui do direito previdenciário. Mas qual que é a sua maior crença limitante? A gente tem várias crenças limitantes, a gente tem várias coisas que atrapalham aí a nossa evolução dentro da nossa vida, né, no geral. Mas será que a gente, na hora ali de advogar mesmo, às vezes a gente tá advogando e pensa, será que isso aqui é pra mim? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu sou boa nisso? Será? Enfim, são vários serás, né? São várias questões que a gente fica assim, pensando muito. Então, essas são as perguntas, tá? Eu separei 4 perguntas para vocês responderem aí, se autorresponderem, que são as seguintes perguntas. Quem é você hoje? Qual é o seu objetivo na advocacia? O que você mais gosta de estudar? E qual que é a sua maior crença limitante? O que é crença limitante? Aquilo que eu fico pensando, né, me auto-sabotando. A realidade é essa, a gente se auto-sabota muito, né? Então, será que isso não é pra mim? A advocacia não é pra mim? Eu não sei advogar? Isso não dá dinheiro, né? Não dá dinheiro mesmo, porque quem dá dinheiro é mãe e pai, né? E a advocacia tem que trabalhar. E muito. Mas, continuando aqui, quero que vocês realmente façam essa autoanálise pra gente começar, então, a falar sobre como iniciar na advocacia previdenciária. Então, eu trouxe alguns dados aqui da FGV que diz o seguinte... segundo os dados, né, da FGV, a taxa de aprovação total da prova da ordem, né, da OAB, é de 61,26% em todos esses anos, sendo que 40% desses fizeram a prova mais de uma vez. Resumindo, gente, quem faz a prova da OAB e quem passa e quem tá ok ali é um vencedor, né? Então a gente tem que ter noção de que, nossa, eu passei na OAB, eu sou uma vencedora. Eu passei porque eu já sou essa porcentagem pequena, que eu acho, né? De pessoas que passam na OAB. Então é importante que a gente entenda e que a gente saiba que se a gente quis muito passar na OAB, porque a gente tem, e se a gente passou, é que a gente tem que comemorar. A gente tem que começar a comemorar todas as conquistas na advocacia, né? E essa é uma grande conquista. Às vezes, sei lá, por vezes eu escuto, mas ela passou na OAB e não sabe o que fazer, passou na OAB e, enfim, tá meio perdida. É óbvio, gente. É óbvio, ninguém que faz a OAB já sabe, já sai ali, nossa, eu quero ser a criminalista da área XYZ, eu quero ser a previdenciarista da área de aposentadoria especial, eu quero ser... Não existe isso, gente. Vocês vão só saber o que vocês vão ser depois, né? Então, e às vezes a gente até demora, esse depois a gente dá uma demorada aí pra saber de fato até quando a gente vai se achar no mundo da advocacia, né? Então, essa é uma grande verdade, assim, vocês precisam se encontrar dentro da advocacia, mas vai ser durante o processo, não vai ser do dia pra noite, e a gente tem que comemorar muito essa conquista da carteira, porque vocês sabem que muita gente não passa, muita gente fica ali anos, né, tentando passar na OAB, enfim. Então, se considerem aí vencedores já só por essa etapa, certo? Continuando aqui, a gente tem que construir uma mentalidade profissional, tá? O que é a construção da mentalidade profissional?
Então, são algumas perguntas que vocês também precisam se fazer. Como, por exemplo, você quer ser advogado ou tá somente fazendo alguns atendimentos ali até passar algum concurso? Né? Não que vocês não possam passar em concursos e advogar também, mas é uma questão interessante de pensar, será que eu tô fazendo o que eu gosto? Será que eu tô fazendo o que eu quero de verdade? E às vezes a gente só que a gente não tem um retorno financeiro tão rápido. E a gente acaba desestimulando, se desanimando, né? Porque acaba, enfim, não vindo aquele retorno que a gente queria tão rápido. Mas vocês sabem quanto que um advogado previdenciarista pode faturar por ano, por exemplo? Né? E eu falo isso, assim, eu corroboro sempre essa questão do lado financeiro, porque isso está intimamente ligado com a nossa capacidade de se autoconhecer. Então, quando a gente se conhece, quando a gente sabe o que a gente quer, ou quando a gente sabe quem nós somos, a gente começa a entender quanto eu posso faturar dentro da advocacia. Deu para entender, gente? Vocês precisam se autoconhecer para conseguir planejar a advocacia de vocês. Não adianta simplesmente vocês começarem a moda miguelão, que nem diz o gaúcho, começar aí a advogar sem ter simplesmente uma área para atuar, sem saber o que eu vou fazer, qual que é a área que eu vou atuar. Simplesmente abrir as portas do escritório e só gastar aluguel e, enfim, os gastos que tem um escritório físico. Então é importante, é muito importante. Essas são 5 perguntas que eu coloquei aqui para vocês, mas essa é muito importante. A outra você tem uma meta quantificável, né? Qual que é a sua meta em valores mensais e anuais? E isso também é muito importante, a gente ter metas mensais e anuais. Por exemplo, eu quero ganhar 100 mil reais nesse ano. Então, dividindo nos 12 meses, eu tenho que faturar ali 8.500, 9 mil, enfim. Quanto que eu tenho que trabalhar para faturar o que eu quero no ano ou no mês, né? Quantos contratos eu tenho que fazer? Olá, Marta, tudo bom? Seja bem-vinda. E, gente, eu acho que talvez essa seja uma das principais coisas que vocês precisam fazer dentro da vida profissional de vocês. É criar meta quantificável. É saber exatamente quanto que tu quer ganhar, quanto que tu quer, que tu se sente confortável, né, na vida que tu tem hoje. E isso é bem interessante porque a gente começa querendo ganhar 1.000, né? Nossa, 1.000 por mês tá maravilhoso no início. Depois a gente quer ganhar 2.000, 3.000, 5.000, 8.000. A gente vai elevando os valores e as metas vão aumentando, e é assim mesmo, né? A gente não pode chegar... claro que vocês podem começar com metas altas, mas o importante é se autoanalisar e... Bom, eu posso ganhar 2.000 por mês esse mês, então... Ou esse ano, né, no geral. Então, eu vou fazer tais e tais estratégias para ganhar esses valores, tá? Então... essas metas quantificáveis, ela precisa de um plano, tá? Então, você tem um plano para atingir essas metas? Essa é a 4ª pergunta. Então, vocês estão advogando por quê, né? Quer ser advogado ou somente está atendendo pessoas aí para passar num concurso? Vocês sabem quanto que um advogado previdenciarista pode faturar por mês ou por ano, enfim? Vocês têm metas quantificáveis, né? Qual que é a meta aí de valores mensais e anuais que vocês têm? Vocês têm um plano para atingir essa meta, né? E qual é o seu propósito? Então, assim, são várias perguntas, são várias questões que a gente precisa fazer para conseguir chegar em algum lugar, né? Para conseguir chegar num objetivo. Então, essa etapa é fundamental, tá, gente? Essa etapa é fundamental porque vocês precisam criar uma imagem dentro da advocacia, certo? Vocês precisam criar uma imagem e essa imagem precisa existir, o posicionamento profissional ele precisa existir, tá? Por que a gente precisa existir esse posicionamento? Essa imagem de advogado? Porque a gente vai conseguir
somente conseguir ter segurança quando a gente se olha no espelho e, nossa, eu sou uma advogada, né? A partir daí a gente começa a ter um pouco mais de segurança para começar a fazer os atendimentos, né? Para começar a falar sobre o direito de uma forma mais confortável. Enfim, então a imagem pessoal ela é muito importante justamente porque se vocês quiserem se posicionar, se vocês quiserem aí conquistar autoridade dentro da advocacia, vocês precisam ter uma imagem de advogado, vocês precisam passar uma imagem mais segura, vocês precisam passar uma imagem de segurança para os clientes de vocês, repetindo aí, né, as palavras, mas é exatamente isso, a gente precisa se olhar no espelho e pensar, nossa, eu sou uma grande advogada, eu sou advogada, e repetir 1000 vezes isso para vocês entenderem que vocês são advogados. Por que eu falo isso para vocês? Porque no início, gente, a gente não se sente advogado. No início a gente se sente aquela transição de bacharel, né, de recém sair da faculdade pra peguei a OAB e agora o que eu faço? Né? Então a gente sai ali do All-Star pro Scarpan em muito pouco tempo, né, um período muito curto, e acaba que a gente não se enxerga como advogado. Isso foi uma metáfora, tá? A gente não precisa usar Scarpan, mas de fato a gente precisa ter uma imagem, passar uma imagem de profissional para os nossos clientes, tá? Então, essa é uma etapa fundamental, tá? Que eu coloquei até aqui nos slides, justamente para que vocês entendam que se vocês não se sentirem advogados, vocês não vão ter segurança para atender, vocês não vão ter segurança para fazer aquilo que vocês ficaram ali anos estudando, né, justamente para advogar. Então, essa é uma etapa muito importante, certo? A grande verdade é que a gente sai da faculdade e cai no mundo formal, isso é verdade, né, gente? Eu tô lendo aqui coisas que eu escrevi pra falar pra vocês, então, cheio de coisas que jamais imaginávamos, né, na vida, audiência, litígio, cobrança de honorário, sei lá como é que eu cobro honorário, atendimento ao cliente, e além disso temos que passar uma imagem de advogado seguro e com autoridade, né? Então, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente passa autoridade sendo uma jovem advogada? Como é que a gente passa segurança pro cliente sendo uma jovem advogada? Às vezes até o cliente olha pra gente, nossa, será que ela é boa mesmo? Ela é tão novinha, né? Ou será que ela é boa? Ela recém se formou. Então são várias as questões que os próprios clientes, né, muitas vezes passam pra nós e a gente fica muito confusa no início, muito confusa nesse sentido de que eu me formei agora, eu não sei o que eu vou fazer da vida, eu não sei se eu quero advogar, eu não sei se eu quero concurso, porque o concurso ele é mais confortável, na verdade, né? No concurso, vocês simplesmente vão lá, vão estudar para uma prova e se vocês passarem, vocês vão ganhar o valor do concurso e ponto final. Depois, claro, vocês vão trabalhar naquele setor, mas a advocacia, ela é empreendedorismo, ela é atender clientes, ela é passar imagem de segurança, passar uma imagem, né, de autoridade. Ela tem várias vertentes ali que vocês vão precisar aprender na marra, né? Aprender aos poucos, comprando cursos, comprando, enfim. Então são várias as questões da advocacia, por isso que muita gente não quer fazer OAB, quer passar longe da OAB, né? Mas para a construção, né, dessa autoridade não é necessário a gente ir pro YouTube, a gente fazer, se expor em vídeos que nem eu faço, né? Eu faço algumas lives, faço vídeo no YouTube. Não é necessário, principalmente porque a gente não... Tem muita gente que, né, tem mais vergonha de comunicar, de falar, mas é algo necessário hoje para a advocacia. Eu não quero dizer que vocês precisam se expor, mas vocês precisam entender que o posicionamento de vocês ele é importante para que vocês tenham mais autoridade diante os clientes de vocês, certo? Então é importante saber quais as formas que vocês podem se tornar uma autoridade na sua área, né? E aqui eu coloco a primeira delas, a primeira coisa
para vocês se tornarem autoridade em qualquer área é o estudo, certo? Porque o estudo, Glaucio, isso é uma coisa óbvia, né? Porque quanto mais eu sei de algum assunto, mais eu me torno autoridade naquele assunto. Então imaginem vocês, abrir o escritório, aí tá lá a minha placa do escritório, eu faço civil, criminal, trabalhista, previdenciário, blá, 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 blá. Vocês vão contratar, vocês vão ter confiança naquele advogado que faz todas as áreas. Ele faz criminal, uma hora ele tá na delegacia, uma hora ele tá no INSS, uma hora ele tá enfim, na Receita Federal, criando vários campos de atendimento sozinho, no início da advocacia. Será que esse advogado ele não vai se esgotar rapidamente e vai querer parar de advogar e ir para o concurso público? Então é por isso que a gente tem que definir a área que a gente vai atuar. E isso no início, tá, gente? Por mais que vocês não definam, aliás, por mais que vocês definam e não gostem, não tem problema, vocês podem trocar de área depois. Eu fiz isso, todo mundo faz isso. Eu fazia família, fazia trabalhista, e a gente precisa ter um conhecimento, né, para saber se a gente gosta ou não das áreas. Mas fazer tudo ou fazer várias áreas não é interessante. Porque o advogado hoje é praticamente como um médico, como um profissional, né, que ele entende especificamente de alguma coisa. Então, por eu entender mais sobre esse assunto, os meus honorários vão ser muito maiores, certo? Olá, Felipe, tudo bom? Seja bem-vindo. Então, gente, assim, é importante eu falar sobre quais as formas, né, que vocês podem se tornar autoridade, e independente de quanto tempo vocês estão na advocacia. E a primeira forma é o estudo. Quanto mais vocês souberem sobre um assunto, mais vocês vão criar autoridade sobre esse assunto, certo? Sejam bem-vindos, gente. Que bom ver vocês aqui. Yapa Jus, doutora Letícia, várias pessoas aqui conhecidas. Doutora Rosângela, seja bem-vinda. Comentem aqui embaixo o que vocês fizeram no início da advocacia de vocês, ou quem é que tá, quanto tempo vocês estão na advocacia, né? Porque eu fiz 5 anos esse ano, então eu tô na transição de jovem advogada já, para não mais jovem advogada. Mas a gente aprende muito, né, durante a vida na advocacia, durante essa vida profissional. E eu quero passar para vocês, basicamente, o que eu fiz, né, para conseguir autoridade, para conseguir ali clientes, para conseguir essa, enfim, cartela de clientela que eu tenho hoje. Então, eu criei o triângulo do sucesso. O que é o triângulo do sucesso? Estudo, cliente e motivação. Estudo, cliente e motivação. Por quê? Porque se eu não tiver um desses três, eu não vou ter êxito. Então, o êxito fica no meio de todos. Então, motivação, às vezes eu tenho motivação, mas eu não tenho dedicação, ou eu não tenho consistência. Mas já me falaram, Glaucia, quem sabe tu troca a motivação pela disciplina. Tem que ter disciplina, cliente e estudo. Eu acho, particularmente, que a gente precisa estar motivados para advogar. Então, se a gente não tá motivado, que nem eu falei no início, a gente não vai advogar, a gente não vai estar felizes ali atendendo um cliente. Na verdade, a gente vai querer distância do celular no WhatsApp de mensagens de clientes. Então, é basicamente isso. Prev Expert, obrigada. A Cristiane falou, faço muita parceria, hoje faço previdenciário e trabalhista. A Luana falou que virou a chave para advocacia e está fazendo 4 anos. É isso aí, previdenciário e trabalhista, eles andam juntos, né? Eles andam juntos, então é perfeito quando tu faz essas 2 áreas. E não tem problema fazer essas 2 áreas. O problema é tu fazer criminal e previdenciário. Ou, não que seja um problema, eu acho um problema, porque é muito diferente as áreas, né? São áreas muito distintas e vocês não vão ter motivação, vocês não vão ter tempo para estudar todas as áreas, vocês não vão ter clientes satisfeitos muitas vezes e vocês não vão ter o êxito. Então, estudo, cliente, motivação vai dar o êxito, certo? Mas é isso, Luana, 4 anos, às vezes, ano passado eu tinha 4 anos de advocacia.
parece que eu recém tinha começado. Sempre parece que a gente recém começa. Porque a previdência, né, a área previdenciária, ela é tão complexa, ela é uma área tão que muda o tempo todo, né? Esse ano mesmo teve a nova instrução normativa, a 128, então assim, ela tá mudando o tempo todo. Então se eu tivesse que estudar além da previdência, eu não teria como dar para os meus clientes um trabalho de excelência. Isso é a realidade. Eu não saberia fazer processos bem feitos se eu fizesse várias áreas. Então é importante a gente entender que quando a gente faz uma área, mas uma área bem feita, vocês vão ter êxito, né? Olá, doutor André, seja bem-vindo, grande previdenciarista rural aqui. A Letícia falou ainda na indecisão. Lelê, escolhe uma área, né? Quer ir para a área criminal? Toca a ficha, vai. A gente tem que escolher uma área. Área civil, escolhe. Dentro da área civil tem milhões de sub-áreas e nichos, enfim. A própria área da previdência. Gente, a previdência social existe vários nichos também. Tu pode trabalhar só com BPC, que é da área assistencial, né? Tu pode trabalhar só com previdência rural, tu pode trabalhar só com aposentadoria especial, pode trabalhar só com aposentadorias de regime próprio, por exemplo. Pode trabalhar com previdência militar, pode trabalhar com previdência de professores. Então, assim, são milhões de áreas dentro da área previdenciária. Glaucia, tu faz tudo? Não, gente, não tem como fazer tudo de uma área, porque é muito extensa, é muita coisa. Então, hoje, imagine que vocês abram um escritório e o escritório de vocês faz muito benefício de prestação continuada, BPC, o LOAS. Vocês fazem só isso. Na cidade de vocês, as pessoas vão começar a ir aonde quando precisa do BPC? No escritório de vocês. Não vão procurar outros escritórios, aqueles que tem lá escrito civil, criminal, parará, trabalhista. Vão procurar vocês. Então, a questão toda é saber como iniciar, né? Quando vocês estão iniciando, saber qual que é a área que vocês querem atuar. Né? Bem desafiadora, a Luana disse. Cada caso exige bastante tempo para pesquisar. Exatamente, Luana. Montar aquele processo, né? Mas acredito que com o passar do tempo, a experiência vai auxiliando a produzir mais e menos tempo. Exatamente isso. Quanto mais a gente faz algo, mais a gente fica expert. Que nem quando a gente começa a dirigir, né? A gente começa a dirigir, tem que pensar, tem que parar, sentar, colocar a primeira, apertar na embreagem. Hoje em dia tem carro automático, né? Hoje em dia é barbada. Mas depois fica automático o dirigir. E a advocacia é mais ou menos nesse sentido. Tu vai ficando automático a forma que tu vai atuando. Tu já sabe o que vai acontecer. Tu já sabe que se um benefício estiver indeferido e tiver carta de exigência e vocês não fizerem a exigência, vai ter problemas lá no judiciário, porque vai ter uma sentença sem resolução de mérito por falta de interesse de agir. Então a gente vai pegando manhas dentro do direito previdenciário que só quem faz só uma área entende, só quem faz só uma área consegue captar na hora, né? Captar mais rápido o que aquele processo administrativo ou judicial ele quer dizer. Então imagina que vocês têm processos de diversas áreas, vocês têm que estudar para todos os processos. Né? Então, pensem com carinho quando vocês começarem na advocacia, para vocês escolherem uma área, certo? Porque, exatamente como a Luana falou, depois de um tempo a gente começa a ficar muito boa naquilo e, consequentemente, se torna rápido o processo, se torna rápido a petição, se torna mais rápido para fazer, e os clientes... É o boca a boca, né, gente? Os clientes vão procurar vocês porque vocês vão ter muito mais êxito, porque vocês vão ter estudo, cliente e motivação aonde? Numa área só. E isso vai dar o êxito para vocês. Podem ter certeza, gente. Podem ter certeza que se vocês escolherem uma área só e seguir nela... Eu sempre digo assim, por exemplo, quem faz inventário, tá? Eu lembro que na faculdade sempre falavam, né?
Vamos fazer inventário, que daí se a gente pega um inventário milionário, a gente não precisa mais trabalhar, fica rico de uma vez só. Né? Então, ainda não conheço ninguém que fez isso. Ou conheço algumas pessoas, mas não conheço pessoalmente, né? Aqui do Instagram, enfim. Mas realmente, né? Se tu quer focar no inventário, quer fazer inventários milionários, foca no inventário. Né? Quer, sei lá, ganhar dinheiro com revisão. Gente, revisão é um tema também maravilhoso dentro do direito previdenciário que muita gente nem sabe como começar. Né? E revisões, que nem diz a doutora Vanusa Mendes, é uma poupança. Né? Muitas revisões. Agora a gente não tem tantas revisões como já teve em anos passados, mas sempre quando tem reformas da Previdência, como teve agora em 2019, com certeza gera muitas revisões. Então a gente tá com várias teses, né? Tem agora a tese da inconstitucionalidade do cálculo da pensão por morte quando a pessoa era aposentada por invalidez. Então, assim, são várias coisas que vocês imaginam focarem numa delas e captar clientes no Brasil todo, né? Então, é interessantíssimo vocês começarem a pensar nisso, tá? Então, escolher um nicho é fundamental. Vocês já ouviram aquela frase que quem faz tudo não faz nada? Isso é real, gente. Quem faz tudo não faz nada. Porque não consegue focar, né, no que deveria fazer. Então, eu coloquei aqui para vocês, né, para quem quer iniciar na advocacia previdenciária, fazer uma planilha, que foi o que eu fiz no início, né? Eu fiz uma planilha com todas as áreas do direito possíveis. Eu fiz um monte de coloquei ali civil, criminal, e fui descartando as que eu não gostava. E olha só o que eu vi na internet. Eu tava dando um Google ali e enxerguei o seguinte texto: faça previdenciário e nunca mais faça audiências. Eu falei, cara, perfeito, é isso que eu quero. Não quero fazer audiência, porque eu tive experiências muito ruins em audiências de família. Eu falei, cara, não quero fazer audiência de jeito nenhum. E de fato, gente, assim, quem trabalha na advocacia previdenciária, basicamente a gente não tem audiência. A gente tem, claro, uma hora ou outra tem, alguns processos têm audiência, né, para instruir aí alguma testemunha, enfim. Mas eu basicamente não faço audiências, né, porque aposentadorias, no geral, é tudo documental. A gente faz a prova com documentos, né, o auxílio-doença é a perícia médica, o BPC-LOAS é o estudo social. Então, a gente praticamente não faz audiências, né? É diferente de um processo civil que a maioria tem, ou principalmente de família, né? Tem audiências, tem que ir lá, às vezes bater boca, enfim, discutir. Então eu não queria isso, era uma coisa que eu não queria de verdade. E daí eu pensei, bom, se a Previdência não tem audiência, eu vou fazer direito previdenciário, não quero nem saber. E foi mais ou menos como eu comecei. Luana falou, troca de experiência, grupos auxilia muito, até acompanha as respostas da prof e outros colegas, adquirir informação e conhecimento, experiências de outros colegas. Eu tenho um grupo, para quem não sabe, o André falou, verdade, professora, a advocacia previdenciária está cada vez mais se subdividindo em nichos específicos, o cliente quer o especialista na dor dele. Exatamente isso, André, o cliente, ele quer resolver o problema, e essa resolução de problema tem que ser com um especialista, né? Quem faz previdenciário sabe que tu vai em qualquer advogado civil, por exemplo, eles não vão resolver o teu problema. Eles podem pensar que é só baixar o CNIS e fazer o cálculo lá no INSS, lá no site do meu INSS, que é a maior burrada que alguém pode fazer, né? É confiar no site do INSS para fazer o cálculo, porque a gente sabe que 99% dos CNIS tem que averbar algum período que tá na CTPS e não tá lá no CNIS. Então, assim, são questões muito específicas que só o previdenciarista vai saber, né? Então, é muito importante que vocês entendam que escolher um nicho, escolher uma área, escolher um nicho, ele é muito importante para que vocês tenham uma autoridade dentro da advocacia, né? Da advocacia previdenciária. Então, eu já falei um monte aqui, né, gente? Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, se quiserem só fazer aqui pergunta aqui no chat. Mas, realmente,
se vocês não se conhecerem, se vocês não entenderem quem vocês são, se vocês não entenderem o que vocês por que vocês fizeram direito, né? Qual que é o objetivo que vocês tinham lá atrás quando vocês fizeram direito, vocês vão acabar se perdendo no meio do caminho, né? Então a gente acaba às vezes empurrando com a barriga a advocacia, triste, deprimido, o cliente enchendo o saco e isso é um ciclo que daqui a pouco vocês não vão mais querer advogar de verdade, porque se vocês não focarem, né, numa área e serem experts numa área, pode acontecer isso, né, de muitos clientes, de muito estudo, porque daí vocês vão se sobrecarregar no estudo de várias áreas e não vão conseguir fazer tudo bem feito, né. Então quem faz tudo não faz nada. Salvem essa frase, né, para vocês entenderem que tem que fazer sim uma área só. Tem que fazer, que nem a colega falou que faz trabalhista previdenciária, beleza, elas casam, né? Então, escolher um nicho ela é muito importante. Então, gente, a conversa que eu tinha hoje era essa, né? De conversar aí com vocês de como começar a advocacia previdenciária. E basicamente é isso, vocês precisam ter essa motivação, porque para ter essa motivação vocês precisam estudar, vocês precisam ter cliente. Então lembrem do triângulo do sucesso que eu falo, cliente e êxito, aliás, cliente, estudo e motivação para ter o êxito, certo? Vocês precisam disso para conseguir serem felizes, a gente tem que ser feliz naquilo que a gente faz. Então a maior felicidade do mundo quando a gente recebe uma sentença procedente, quando a gente recebe um acórdão que deu provimento, quando a gente recebe um RPV, um precatório. Então isso vai dar brilho nos olhos para vocês. E se vocês fizerem muitas áreas, se vocês fizerem muitas coisas, vocês não vão conseguir ter esse brilho nos olhos, vocês não vão conseguir dar conta do recado e vocês vão acabar, como muitos acabam, meio na depressão mesmo por não estar numa área específica, né? Então não façam várias áreas, vocês podem sim conhecer várias áreas, vocês podem ir em audiências de várias áreas para entender como é que funciona, né? Para entender como é que o advogado criminalista, por exemplo, atua, um advogado civil atua, como é que faz para trabalhar na área de medicina, né, medicina do direito médico, LGPD, então são milhões de áreas hoje que dá para atuar. Mas especificamente na área previdenciária, a gente tem que iniciar ela se conhecendo. Então, quando vocês se conhecem, vocês precisam se autoanalisar e saber qual que é a área dentro do direito previdenciário que vocês vão gostar de atuar. Se é atender pessoas, professores, atender militares, atender rurais. Então, obrigada, André, doutor André Vasconcelos, eu também, o recíproca verdadeira, adoro as lives, o doutor André tem o Trio Rural, ele faz lives toda segunda-feira lá no YouTube e aqui no Instagram. Obrigada, ele falou, parabéns, professora, sou seu fã de carteirinha. Eu também, doutora, a gente acaba gostando muito, né, de olhar os colegas falar em direito previdenciário, porque a gente aprende muito, né, dentro do Instagram, do YouTube, isso é muito bom, essa troca de experiência é muito boa, tá, gente? Então, basicamente era isso. Se vocês tiverem alguma pergunta ou sugestão, eu vou fazer lives agora todas as quartas-feiras, tá, às 9 da noite, é um horário que eu consigo aqui conversar com vocês. E quero passar para vocês a minha experiência, né, de vida, a minha experiência de como eu comecei na advocacia, né? Então, o próximo tema, eu vou postar essa semana o próximo tema da quarta que vem, para vocês virem aqui conversar comigo, para que a gente construa, então, né, um plano aí para conseguir chegar nas metas, nos objetivos. Então, como eu falei no início, como eu falei na primeira frase, né, que eu sempre falo em todas as lives, uma meta sem um plano é apenas um desejo, tá? Guardem isso para vocês, não adianta vocês terem desejos sem planejar, sem ter uma meta, né? Então, era isso, gente. Obrigada, Lelê, Letícia Fumaco, lá de Santiago.
Grande beijo. E era isso, gente. Vou deixar salva a live, tá? E quem quiser fazer pergunta, manda no direct que eu vou responder todo mundo. E semana que vem, quarta que vem, às 21 horas, eu tô de volta, certo? Grande beijo aí pra todos. Tchau, tchau.